Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, uma palavra que Deus ele tem colocado no meu coração, tem ministrado no meu coração, e eu quero compartilhar ela com você nessa noite, crendo que Deus ele vai mudar algumas coisas na nossa vida, amém? Nesse mês de janeiro, esse final de mês de janeiro, e esse início de mês de fevereiro, e todo mês de fevereiro, nós vamos falar sobre temas como esse, assuntos como esse. Então você prepara o seu coração para aquilo que Deus ele vai começar a fazer na sua vida hoje, que Ele vai começar a fazer em você a partir de hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai mexer na gente, vai mexer na nossa estrutura de crente, Ele vai trabalhar algumas coisas em nós, vai consertar algumas coisas em nós. Então você tem que preparar o seu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia, ou pegasse o seu smartphone, em Apocalipse, capítulo 18, versículos 4 e versículo 5. Apocalipse 18, 4 e 5. Na nossa linguagem NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Então eu ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou de seus crimes. Amém? Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 e versículo 5. Esse texto está falando, João, ele está falando de uma visão que ele tem, de uma voz que ele ouviu do céu, e essa voz dizia para ele: olha, vocês que estão na Babilônia, saiam da Babilônia, vão para um outro local, porque o pecado da Babilônia, ele é tão grande, que vai cair uma praga sobre ela, e eu não quero que vocês estejam aí nela, quando isso acontecer. Os pecados da Babilônia, eles se acumularam de uma forma tão grande, que eles estão chegando até o céu. Uma linguagem figurada aqui que o João, ele usa, como se ele estivesse vendo uma montanha de pecados, que chegava até o céu. Então, nessa visão que o João tem, ele diz que Deus, ele se lembra dos pecados da Babilônia, e ele se lembra também dos crimes que foram cometidos na Babilônia. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: o que é Babilônia? E eu não estou falando daquela novela, daquela emissora conhecida, a novela das 9, não, que muito crente viu. Você tem que se converter, você não é crente não, que nem fala o pastor lá, você não é crente não, se você viu aquela novela da Babilônia. Você tem que se converter hoje, aceita Jesus hoje, viu? Mas o que é a Babilônia? O nome Babilônia, ele significa grande confusão. Esse é o significado do nome Babilônia, grande confusão. A Babilônia, ela tem, no livro de Apocalipse, alguns versículos, alguns capítulos. O capítulo 17, o capítulo 18, fala muito sobre a Babilônia. E esses capítulos dizem, por exemplo, que a Babilônia é uma terra contrária a Deus. Ela é uma oposição a Deus. Ela é uma terra que ela se coloca contra Deus, diante de Deus, diante não de estar na presença, diante de estar confrontando a Deus. Ele se coloca, Apocalipse 17 coloca também que a Babilônia se opõe à obra de Cristo na terra. Também Apocalipse 17 nos diz que a Babilônia é um lugar de habitação de demônios. Então você vai fazendo aí agora na sua cabeça a imagem da Babilônia, o que ela representa para nós. Também Apocalipse 17, a continuação 17 e 18, diz que Babilônia é um lugar de ruínas e de feitiçaria.
É o que acontece lá nessa terra, é o que acontece no meio da Babilônia. Diz que a Babilônia é a grande prostituta e ela está sentada diante das águas. Eu não vou entrar aqui no termo de Iemanjá ou de qualquer outra santa, mas a Babilônia ela é comparada também a essas santas que estão na beira dos rios, na beira dos mares, se alimentando daquilo que é oferecido, as oferendas que são colocadas agora. Dia 2 de fevereiro tem a festa de Iemanjá, aonde milhares e milhares de pessoas do país inteiro vão para as praias e lá fazem as suas oferendas a Iemanjá, a grande Babilônia. Então ele diz que a Babilônia é a grande prostituta que está sentada diante das águas, é a mãe de toda a grande abominação da terra. Estes são alguns termos, algumas palavras que Apocalipse 17, 18 denominam, falam que a Babilônia é e representa. Mas na vida espiritual, e trazendo o contexto de Babilônia para a nossa vida hoje, para a nossa casa, para o nosso dia a dia, o que veio a ser o espírito babilônico no nosso meio? O que veio a ser o espírito da Babilônia agindo em nós, ou no meio de nós, ou na igreja, ou na sociedade, ou no mundo que nós vivemos? Porque nós conseguimos identificar que a Babilônia não é uma pessoa, não é uma cidade, mas é sim algo constituído, é algo formado, é um local que nos próximos domingos nós vamos detalhar um pouco mais sobre como aconteceu, como ela se criou, quem foi os fundadores, por que elas foram fundadas. Mas hoje nós vamos passar um pouco por cima disso e já vamos direto ao ponto que eu quero chegar nessa noite. Mas é um local de disseminação, de prostituição, das piores coisas possíveis. E esse espírito babilônico é o espírito que paira sobre a terra, que está sobre as pessoas. Mas trazendo uma tradução mais simples, mais fácil, mais português, para nós entendermos um pouco mais o que é esse espírito babilônico, eu trouxe algumas definições aqui. O espírito babilônico, ele é um conjunto de crenças fundamentadas em uma afirmação. Um conjunto de crenças fundamentadas em uma afirmação: não precisamos de Deus. O espírito babilônico, ele diz: eu não preciso de Deus, eu não preciso de alguém sobre mim, eu não preciso de um rei sobre mim, eu não preciso de alguém que esteja sobre a minha vida. Lembra de Nimrod? Eu não preciso de ninguém, eu sou o próprio Deus na terra. E livre algumas divergências arqueológicas e de tempo, disse que Nimrod ele foi o grande arquitetônico da Torre de Babel, que era aquele que queria chegar até o céu para alcançar Deus. Então o espírito babilônico não precisa de Deus, ele afasta Deus de mim. O espírito babilônico, ele representa o esforço desesperado da humanidade caída, e ele quer estabelecer o seu próprio sistema universal de valores. Ou seja, ele pega a humanidade caída, aquela que não é salva, aquela que ainda não conhece a Cristo, aquela que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e ele tenta, o espírito babilônico, ele tenta, em cima dessas pessoas, criar os seus pontos de valores. Ele tenta estabelecer o seu sistema de valores, e isso acaba acontecendo, isso acontece. Ele estabelece no meio das pessoas a forma que ele acredita que deve ser, ou seja, não precisando de Deus. Você está entendendo? Amém? O espírito babilônico é o reino do homem independente de Deus. É quando o homem ele reina sobre a sua própria vida sem a presença de Deus. O espírito babilônico, ele é um sistema que busca felicidade, conquistas, desenvolvimentos
sem o envolvimento de Deus. Ele busca felicidade, conquistar coisas, desenvolver-se no meio da sociedade, no meio de pessoas, sem o auxílio de ninguém. Esse é o espírito babilônico. Eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu não preciso de ninguém para que eu possa conquistar coisas, eu não preciso de ninguém para que eu venha me desenvolver. É o espírito babilônico. Se você pensa assim, se você não pensa da seguinte forma: eu preciso de Deus para conquistar, eu preciso de Deus para me levar adiante, se você não pensa dessa forma, então é o espírito babilônico que rege nas suas veias. Ou seja, é um sistema que está determinado a alcançar os seus objetivos, sem se interessar com a liderança celestial, ou seja, sem se importar com Deus. É um sistema que eu crio aqui na terra, que as pessoas criaram aqui na terra, que foi gerado aqui na terra, onde elas conseguem determinar os seus objetivos, os seus interesses, sem o auxílio de Deus. E isso vai contra totalmente os propósitos de Deus, porque a Bíblia ensina que Deus tem um propósito na minha vida, e eu preciso seguir esse propósito, eu preciso encontrar esse propósito, mas o espírito babilônico, ele diz que não, que você precisa alcançar os seus próprios objetivos, sem ter a ajuda de Deus, sem o auxílio de Deus, que você faz isso sozinho. E aí, irmãos, a Bíblia tem uma série de versículos, onde um deles fala que nós não devemos conquistar as coisas com o nosso próprio braço forte, mas sim no Senhor. Um outro versículo bíblico diz que tudo que nós temos vem do Senhor, mas o espírito babilônico, o espírito que rege o mundo, diz o quê? Que tudo que você tem é mérito seu, é conquista sua, e você não precisa de Deus para isso. É o espírito babilônico regendo sobre as nossas vidas. É um sistema onde as pessoas, elas acreditam que Deus existe. As pessoas acreditam que Deus existe. As pessoas acreditam que Deus, Ele existe. Porém, elas não precisam de Deus para viver. O espírito babilônico, ele reconhece a existência de Deus. Ele reconhece que Deus criou tudo. Ele reconhece que Deus fez tudo. Ele reconhece que Deus preparou todas as coisas. Mas o espírito babilônico diz: olha, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus criou tudo, porém, eu não preciso de Deus para viver. Esse é o espírito babilônico. Então essa é a definição que eu trago para você hoje sobre a Babilônia. Tanto uma definição mais técnica, que está em Apocalipse, como a definição espiritual da Babilônia hoje, para nós. E em cima dessas colocações que eu fiz, em cima desses argumentos que eu trouxe para você agora, eu comecei a pensar. Eu confesso para você que eu comecei a pensar muito nisso, a ler, reler, buscar, voltar a buscar novamente. Será que esse reino chamado Babilônia, ele pode estar no nosso meio hoje? Será que esse reino chamado Babilônia, ele pode estar infiltrado no meio da igreja hoje? Será que o reino babilônico, o espírito babilônico, ele influencia o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser, a nossa fé? Será que o espírito babilônico, ele faz parte da minha vida? Mesmo eu crendo em Deus, mesmo acreditando em Deus, mesmo eu sabendo que Deus existe, será que eu não pego algumas coisas do espírito babilônico para fundamentar a minha vida aqui nessa terra?
Será que esse sistema babilônico, ele não tem afetado a minha vida com Deus? Me distanciando de Deus? Me afastando de Deus? Me tirando da presença de Deus? E a resposta que eu encontrei para todas as minhas perguntas, que não foram só essas, a resposta para todas as perguntas que eu fiz foi sim. O sistema babilônico, ele tem tentado se introduzir no meio da igreja. Ele já tem se introduzido no meio da igreja. Ele já está no meio da igreja, e não é de agora, é de muito tempo. Há muito tempo, e há muito tempo, desde antes de Cristo, esse sistema babilônico, esse espírito babilônico, ele já vem lutando contra a igreja, tentando afastar as pessoas de Deus. É um sistema no mundo que hoje tem levado as pessoas para longe de Deus, tem feito as pessoas se distanciarem da igreja. Um sistema no mundo que tem distanciado as pessoas dos seus líderes espirituais. É um sistema que tem trazido uma mordomia, uma conveniência muito grande para nós. Um sistema que tem permitido muitas pessoas negligenciar as orientações bíblicas. Então sim, esse sistema está no meio da igreja, está no meio do povo, está na rua, no meio da sociedade. Um sistema que tenta dizer: você não precisa de Deus, e você pode conseguir tudo, você pode fazer tudo, você pode conquistar o que quiser, sem a presença de Deus, sem a ajuda de Deus, sem o auxílio de Deus, basta o seu esforço. É um sistema que tem implantado na mente humana que aquilo que estamos fazendo não está errado. Não importa o que você faça. Eu consigo ver dentro desse espírito babilônico algumas teorias evangeliquez surgindo, aonde tudo é pela graça, aonde você pode fazer qualquer coisa, Deus já sabia que você ia fazer mesmo, você já está perdoado mesmo antes de fazer. E a gente vê algumas teorias sendo criadas, teorias que me afastam da presença de Deus, teorias que tiram a responsabilidade de eu buscar a Deus, teorias que simplesmente eu não preciso mais me importar se eu vou pecar ou não. Deus já sabe o que vai acontecer comigo, e se eu pecar é porque houve uma permissão de Deus, e se houve a permissão de Deus, então eu já estou perdoado. Essa é uma teoria que tem sido pregada nos meios evangélicos, pelas grandes comissões evangélicas, que não há problema nenhum, que nós conseguimos adequar todas as coisas. E a gente vê isso se implantando no meio da igreja, até mesmo na grande igreja. O grande líder papal dizendo: não, nós precisamos fazer alguma coisa para acabar com a discriminação de algumas pessoas. Precisamos aceitá-las como elas são. Um espírito babilônico dominando a igreja. E quando nós começamos a estudar um pouco sobre isso, a nos aprofundar um pouco sobre isso, nós começamos a ver e a pensar o seguinte: a igreja, ela está um pouco ultrapassada. A igreja, ela está um pouco antiquada. A igreja precisa se atualizar, como algum tempo atrás agora aconteceu. Não foi bem isso que aquele pastor quis dizer, mas foi isso que ficou. Tem que atualizar a Bíblia. E nós encontramos pessoas surgindo no meio
desse contexto, igreja, espírito babilônico, o mundo que nós estamos, nós vemos pessoas surgindo com verdades diferentes do que aquelas que nós aprendemos na Bíblia, com teologias diferentes do que aquela ensinada por Cristo, com novidades, com descobrimentos novos, que a Bíblia ainda não descobriu, mas a pessoa, ela olhou para a Bíblia e descobriu algumas coisas, que ainda não foram reveladas. Este sistema, apresentado nos grandes tabloides, esse sistema apresentado pelas grandes redes, que diz que a nossa igreja já não é tão boa assim, que diz que nós precisamos de uma igreja diferente para os nossos filhos, que introduz no coração dos nossos filhos a igreja da manhã, uma igreja que não precisa de igreja, porque a igreja é você mesmo, uma igreja que não precisa o ato de congregar com pessoas, de estar reunido com irmãos, porque você pode fazer isso no conforto da sua casa, como se estivesse olhando a sessão da tarde. Um sistema aonde os megas templos, e nós olhamos para os megas templos, para os megas músicos, para as megas produções, para os megas investimentos, e nós nos apaixonamos. Quem de nós aqui não pega o YouTube, não entra nos louvores que nós cantamos hoje, e não se apaixona pelas megas produções ali realizadas, que custam milhões de reais para serem produzidas? E esse é o formato de igreja, que aí o seu filho, a sua filha, vem no Brasil para Cristo e Passo Fundo, encontra meia dúzia de luz, encontra um som que não é perfeito, encontra uma estrutura inferior àquela que se vê nas grandes redes, e essa pessoa diz: não gosto muito dessa igreja, não quero muito estar nesse lugar, eu quero estar nos megas, eu quero estar nos grandes. E aí, irmãos, quando a gente vai para os grandes, não são todos, é claro que existem muitas e muitas exceções, porque tem muitos grandes que foram realmente levantados por Deus, mas tem muitos grandes que foram levantados pelo espírito babilônico, e que ao invés de aproximar pessoas de Deus, estão levando as pessoas a viver uma vida de adoração, só adoração, não levam as pessoas mais a uma busca da verdade bíblica para as suas vidas. Um sistema diferente, que um louvor faz você chorar, e isso é o que importa. Eu escuto aquele louvor e eu começo a chorar, e através desse choro eu acredito que os meus pecados estão perdoados, e que tudo na minha vida está sanado. Agora sim, eu chorei vendo aquele clipe, vendo aquela mega produção de milhares de reais, agora o meu pecado ele está perdoado, mas você não buscou em Deus o verdadeiro arrependimento, e amanhã você está pecando de novo, amanhã você está caindo de novo, amanhã você está no mesmo jeito de novo. Por quê? Porque ninguém vive só de adoração. Sabe qual é o princípio básico da palavra? Não é adoração, é arrependimento. Não existe adoração sem arrependimento. Quem adora sem arrependimento oferece fogo estranho ao Senhor. Deus não aceitou no tabernáculo fogo estranho. Deus, ele queria um fogo que vinha da adoração pura, sincera. Ele não aceitou mistura vindo de fora.
Não existe adoração sem arrependimento. Toda adoração produzida ao Senhor sem arrependimento, nada mais é do que fogo estranho. Não é como incenso suave nas narinas de Deus, é como incenso amargo nas narinas de Deus. A verdadeira adoração, ela é formada, ela é feita, ela é composta no arrependimento. Lembra de Davi? Traz das suas entranhas o arrependimento. Ele faz um salmo de adoração ao Senhor, no meio do arrependimento. Grave isso no seu coração. Você que vive de adoração, entra no carro, liga o louvor. Está em casa, bota o fone, liga o computador, liga o celular, está tocando louvor, você está bem, está tocando louvor, está mentindo, está enganando, está pecando, está fazendo de tudo, mas está tocando louvor, você acha que está tudo bem, cuidado, Jesus veio e você fica. E o espírito babilônico está batendo palmo para você, diz: é isso mesmo, você está certo, continua assim. Nós nos apaixonamos pelas coisas que nós vimos, mas quando nós viemos para a nossa realidade, nós nos desmotivamos, porque a nossa realidade é diferente do que aquela apresentada nas grandes redes. Quando a gente olha para as grandes produções, a gente diz assim: tudo dá certo, é tudo legal, é tudo 10, mas quando você entra aqui, você começa a encontrar pessoas falhas, e diz: cara, não é legal. O camarada ali hoje, do músico hoje ali, errou uma nota, lá no fulano ninguém erra. E nós começamos a encontrar erros. A mensagem que aquele cara lá daquela igreja prega é diferente da minha. A minha, eu chego lá, parece que o pastor está sempre dizendo que eu sou um pecador, mas eu ouço aquela mensagem lá, e aquela mensagem lá diz que eu posso, que eu consigo, que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir, que eu vou conquistar. Não importa se eu estou em pecado, não importa se eu estou errado, não tem nada que me faça mudar, só tem algo que me faz acreditar que vai dar tudo certo. E quando os problemas vêm, quando as dificuldades surgem, eu não tenho estrutura bíblica para suportar os problemas. E das duas uma, ou eu me acabo nos braços de alguém, ou eu chego aqui e digo: pastor, eu preciso de ajuda, ou eu me desvio e me afasto do Senhor. É isso que tem acontecido no meio das igrejas. As pessoas se apaixonaram por ouvir os coaches. Vai falar mal do coach, pastor? É claro que eu vou falar mal do coach. O que é um coach? Você sabe o que é um coach? Coach é o seguinte: a definição de coach, retirada do Instituto Internacional de Coaches, é a seguinte: coach é alguém que te leva à criação de um ambiente de segurança e apoio, levando a pessoa a alcançar resultados desejados, explorar novos modos de lidar com os obstáculos, a fim de ver e experimentar o mundo de uma forma diferente. Não é a forma bíblica, não é como Deus diz, é uma forma diferente. Você vai criar, você vai descobrir isso. Alinhar os seus recursos internos e externos, como o seu estado mental e as suas habilidades, seus contatos e outros. Coach tem o dever de preparar você para um plano ou uma estratégia de trabalho que levará você ao objetivo por si desejado. Tudo tem a ver comigo. Tudo tem a ver comigo. Se eu estou bem, é para mim conseguir, é para mim avançar. Eu preciso, eu quero, vai me levar para frente. Cadê o propósito de Deus? Cadê a vontade permissiva de Deus? Cadê o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida? Escuta uma verdade que eu quero falar para você.
Coach não substitui um pastor. Coach não substitui a sua fé. Coach não substitui a igreja. Só que hoje as redes sociais, elas estão cheias de coaches. Pastores usando as técnicas de coaches para atrair seguidores. Eu não entendo muito nesse negócio, mas quanto mais seguidores eu atraio, mais eu ganho. Por isso que eu estou devendo, irmãos. Que ao invés de conseguir seguidor, eu faço eles embora. Quando tem uns ganhando, eu estou perdendo dinheiro, Rod. Vários pastores, pessoas que se denominaram pastores, líderes que se denominaram líderes, que disseram: olha, eu sou líder de pessoas, eu lidero pessoas, que de uma hora para outra apareceram do nada, brotaram igual varinha mágica, plim, e disseram: eu lidero pessoas. E as pessoas estão lá, usando das mais diversas técnicas não bíblicas, para dizer que você vai conseguir, que você vai conquistar, se você seguir elas, e você fizer tudo aquilo que elas mandarem você fazer. E aí o que eu faço? Eu deixo a Bíblia de lado. Eu nem abro mais a Bíblia, eu já vou direto lá no site do coach, porque ele já tem um versículo pronto, com algo planejado, que vai me deixar feliz hoje. Já está lá o Salmo 23, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. E o coach diz: olha, para que nada te falte, Ele é o teu pastor, mas você precisa fazer a sua parte, você está entendendo? Te leva a uma verdade, inverdade, te leva para um patamar, onde não tem estrutura para você. Se você não ouvir todo dia, o dia que você não ouvir, você está mal. Conhece crente assim? Está sempre mal, porque nunca lê a Bíblia, só escuta coach. Nunca lê a Bíblia, se alimenta de rede social. Eu não sou contra a rede social, viu gente? Tanto é que a gente está usando aqui para nós. Mas eu não tiro a Bíblia da minha vida, de forma e de jeito nenhum. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como substituir a palavra de Deus pelas técnicas coaches, que eu sei algumas, eu poderia muito bem pregar em cima delas hoje aqui para você, ia fazer você chorar. Só que amanhã, de manhã, quando você acordasse, você estaria: eu preciso ouvir uma palavra de novo. Porque sabe o que alimenta e muda a nossa vida? Arrependimento. O arrependimento, ele gera uma mudança na nossa vida. E se a palavra de Deus não gerar mudança e arrependimento em nós, não adiantou de nada. É melhor você ler um livro do Harry Potter, que pelo menos tem uma gracinha. Tem, né? Opa, Harry Potter, o negócio é 10. Se você não vai fazer da Bíblia a sua regra de fé e conquista, vai ler um outro livro divertido para você rir. O que é isso, gente? Isso nada mais é do que um plano muito bem arquitetado pelo diabo, ou pelo rei babilônico, para te convencer que está tudo certo, que não tem problema nenhum, que você tem que permanecer como está, você não tem que mudar nada, como você está bem, você está ótimo assim. Olha como você está feliz, você está conquistando, você está bem. Gente, não mexe, fica assim como você está. Exatamente, fica assim como você está. É isso que o reino babilônico, ele tem falado para muitas pessoas. Permanece assim que você vai alcançar o dinheiro. Permanece assim que você vai alcançar o sucesso. Permanece assim que a tua alma está nas minhas mãos. E que infelicidade, e que tristeza vai ser, pastor Isaías, quando nós chegar na presença de Deus, e Deus dizer assim: eu não te conheço.
Como assim? A vida inteira na igreja, dizimando, ofertando, fazendo, tocando, cantando, pregando, não me conhece? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço, eu não sei quem tu é. Tu pregou qualquer coisa, tu falou o que tu quis, tu ensinou o que tu quis, mas não te conheço, tu não tem parte comigo. Não tem como tu entrar no meu reino. A ti está destinado o fogo eterno. Pluf, vai. Aí você já consegue imaginar aqueles diabos vindo aqui, aqueles demônios, levando você e você, e ele, pum, jogando você lá dentro. Imagem de filme, né? Eu pelo menos eu vi isso num filme. O dia do juízo. O dia que Deus vier com juízo sobre a terra. O diabo está com a alma de muita gente garantida. Eu quero que você pense nisso nessa noite. Veja bem, vamos fazer um teste? Para dar um aliviado no negócio aqui. Um teste coach. Viu como eu uso? Vamos fazer um teste? Você vai responder agora algumas perguntas. Não precisa escrever, você vai responder na sua mente. Um teste rápido para descobrir se eu estou vivendo dentro do reino de Deus, que nós pregamos já há alguns meses. Vemos pregando sobre o reino de Deus. Um teste para você saber se você está vivendo no reino de Deus ou se você está vivendo no sistema babilônico desse mundo. É barbada. Primeira pergunta: você fala mais sobre as coisas de Deus ou sobre as suas próprias coisas? Responde aí na sua mente. Mais sobre as coisas de Deus ou mais sobre as suas próprias coisas do dia a dia? O que você fala mais? Segunda pergunta: durante o seu dia, você faz mais planos no seu âmbito pessoal e profissional, ou você se preocupa com o que Deus quer que você realize no âmbito espiritual da sua vida? Responde aí. Tem pessoas que disseram assim agora: pastor, eu nem lembro que Deus existe durante o meu dia. Terceira pergunta: quando você pensa em dinheiro, agora falou minha linguagem. Quando você pensa em dinheiro, o foco é ter mais dinheiro para comprar mais, para conquistar mais, para ter mais coisas? Ou o foco é ter dinheiro para investir mais no reino de Deus? Não, pastor, meu propósito é ganhar bem e ter bastante dinheiro para investir no reino de Deus. Então por que não está investindo ainda com o pouco que Deus tem dado para você? Você tem dificuldade até de ser fiel a Deus? E vai largar essa conversa de coach para cima de mim, que se Deus me der, eu vou dar? Queridos, os maiores investimentos hoje que nós podemos fazer se chama dinheiro e tempo. Você tem gastado o seu dinheiro mais com o quê? E você tem gastado o seu tempo mais com o quê? Última pergunta: quando você conversa com pessoas que não são crentes, ei, saímos da igreja agora, vamos para o mundo, lá para a rua. Quando você conversa com pessoas que não são crentes, você dedica a sua fala aos assuntos atuais que as pessoas trazem para você, ou você se dedica a trazer elas para os assuntos do reino de Deus? O que você faz? Você entra na conversa delas, eles estão falando sobre balão. Você, balão é 10, eu sonho um dia, quando eu tiver dinheiro eu vou andar de balão. Tá. Seus amigos estão falando de carro. Eu gosto de carro rebaixado. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou conseguir comprar o meu carro. Você não fala nada de Deus. A pessoa está ali sedenta de Deus, querendo ouvir sobre Deus, querendo saber alguma coisa de Deus, e você está lá dando papo para ela nas coisas que ela está trazendo para você. Esse é o maior sinal. Se nós estamos sendo influenciados pelo reino de Deus, ou se nós estamos sendo influenciados pelo reino babilônico. Nesse pequeno teste, você consegue perceber se está mais envolvido com as coisas do reino babilônico ou com as coisas do reino de Deus? Mateus capítulo 12, versículo 34 até o versículo 37.
Diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Se você fala mais de dinheiro no dia, seu coração está cheio disso, de luxúria. Se lá no seu trabalho você fala mais de mulher, seu coração está cheio de adultério. Se quando você pega o seu celular, você gasta o maior tempo possível com pornografia, você está cheio de cólera. Quanto tempo você tem gastado com Deus? A boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala, o dedo escreve aquilo que o coração está cheio. A palavra de Deus é 10, né? O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Como é que é? Aonde está o seu coração, ali está o seu. O homem bom, do seu coração, porque onde está o meu coração está o meu tesouro, do seu bom tesouro, do seu coração, tira coisas boas, ou do seu coração, tira coisas más. Meu tesouro está aqui. Eu sou apaixonado por dinheiro. Eu penso em dinheiro. Eu durmo pensando em dinheiro. Eu acordo pensando em dinheiro. Eu fazia alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Teu coração está nesse negócio, só fala disso. Só fala em como passar a perna nos outros, em como conquistar, em como ganhar mais, em como ter mais um troco. Seu coração está cheio disso. A sua boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Eu vou prestar conta de não ter falado de Jesus para o Rude. Eu vou prestar conta de ter contado aquela piada bagaceira para o Douglas. Eu gastei tempo falando, contando um caso mentiroso, inventando uma mentira para Alexandre do que falando de Deus. Eu vou dar conta de todo o tempo inútil, todo o tempo fútil da minha vida. Eu vou dar conta para Deus. Está aqui, leia a palavra de Deus. Não deixa nenhum coach dizer para você: o seu tempo é precioso, você precisa. Não, vá para a Bíblia, palavra de Deus. Você vai dar conta de todo o tempo inútil da sua vida, toda a palavra fútil que você falou. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Gente, olha só. Quando nós estamos apaixonados por alguém, é até chato, não é? Quem já se apaixonou aqui? Eu me apaixonei uma única vez pela minha esposa. Agora ganhei a noite. Quem é que já se apaixonou aqui? Levanta a mão. Tem gente que não se apaixonou ainda. E está com a esposa do lado, vai dar ruim, hein? Diz que se apaixonou, índio velho, para ganhar um ponto. Nunca me apaixonei, pastor. A mulher no lado ali, ficou olhando para ele. Como assim? Terminar o culto aqui, vai ter um aconselhamento para casais. Quando a gente se apaixona, como é que é? Pode vir aqui, Rude, um pouquinho? Vem cá, Rude. Eu e o Rude, nós trabalhamos juntos vendendo bateria da Moura, é isso? Fiz o comercial, merchandise, depois deposita na conta lá. Eu e o Rude trabalhamos juntos, dirigindo, né? Estamos indo para Ernestina vender bateria. Rude, apaixonado. Rude, como assim? Estou apaixonado pela Simone. Rude, tá. Estamos indo, fazer uma ultrapassagem. Eu olho uma nuvem. Eu lembrei da Simone. Rude, poxa, está apaixonado mesmo. Daqui a pouquinho eu pego o celular, mandei um coraçãozinho.
para Simone. E o Rudy está aqui do meu lado. Sabe o que ele percebe? Que eu estou apaixonado. Porque eu não paro de falar da Simone. Eu sou até chato. Não sou, Rudy? Obrigado. Não vendemos nada. Eu me torno chato. Porque com quem eu falo da Simone. Se eu como, irmãos, eu fazia isso. Eu ia comer um lanche ou eu ia comer alguma coisa. Eu pedia para partir o meio, eu levava metade para ela sempre. Levava. Hoje eu já comporto tudo. Mas na época eu pesava 76 quilos, então não comportava tudo. Era magrinho e tinha barriga de tanquinho. Hoje é uma máquina cheia. Tudo é, quando eu estou apaixonado, Alexandre, não é assim? Cara, tudo a gente vê a pessoa amada, a gente pensa nela, a gente acorda pensando nela, a gente deita pensando nela, a gente olha para o céu, a gente toca uma música, ai, a fulana ama essa música, e é tudo paixão. Paixão é assim, eu estou apaixonado, eu quero estar junto, eu penso o tempo inteiro. Você é assim por Jesus? Você é assim por Ele? Será que nós somos apaixonados por Jesus desse jeito? Que a gente é pelas pessoas? Pelo meu carro, limpo, lustro, faço cera. Na esposa não faço um carinho, mas no carro está sempre lavando, sempre limpando. Limpa os pés, bate os pés antes de subir. Estou apaixonado pelas coisas. Amor, me empresta o cartão para mim ali comprar um sapato. Não, no cartão não. Estou apaixonado pelo meu cartão, pelo meu dinheiro, pelo meu limite. O apóstolo Tiago, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Como tem gente ingrata, gente? Como tem gente ingrata? Eu quero abrir um parênteses aqui e falar para você uma coisa: não seja ingrato. Porque a ingratidão acha que a pior coisa que uma pessoa pode ser ingrata. Não despreze quem já te ajudou lá atrás. Não pise na cabeça de quem já amou você, de quem já orou por você, de quem já chorou por você, de quem te emprestou 10 pila. Hoje tu está precisando de 1000, mas na época tu precisava de 10, ele te emprestava 10. Quem é mais importante? O professor do primário ou o professor da faculdade? Quem é mais importante para nós? Se não fosse o professor do primário, eu nunca chegaria na faculdade. Mas nós vamos escalonando pessoas na nossa vida. Hoje tu não serve mais, eu escanteio. Hoje tu serve. Por quê? Porque hoje tu pode me dar alguma coisa. Ele não tem mais nada para me oferecer, mas tu tem. O que eu faço? Eu escanteio o Rude. Eu me aproximo do Douglas, porque o Douglas pode me dar algo a mais. Eu quero mais. Não seja ingrato. Seja grato por aquilo que as pessoas já fizeram por você. Seja grato pelas pessoas que ajudaram você. Seja grato pelas pessoas que oraram por você. Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem de uma irmãzinha dizendo: pastor, eu quero agradecer muito ao senhor. Eu agradecer pelo quê, irmã? Por o senhor ter orado por mim. E eu
Realmente, irmã, eu orei pela senhora. Pastor, eu estou bem, graças a Deus, nunca mais senti aquilo. E eu senti de agradecer ao Senhor. Irmãos, aquilo fez tão bem para mim. Uma pessoa que há anos atrás eu orei, agora ela lembrou, porque ela estava bem. Ela disse: eu estou bem, pastor, eu estava aqui, e eu lembrei que eu não conseguia fazer isso que eu estou fazendo hoje. Eu lembrei que o Senhor é que orou por mim. Eu queria lhe agradecer. Eu disse: você não tem que agradecer a mim, agradecer o Senhor. Não, eu tenho que ser grata a Deus pela sua vida. Eu não preciso pisar em cima de pessoas. Sempre vai ter pessoas melhores do que nós. Sempre vai ter pessoas que vão nos fazer crescer mais do que nós mesmos. Você não fica no primário a vida inteira, você passa por um outro professor. Você entra na segunda, na terceira, na quarta, na quinta série, não é o mesmo professor da sétima, porque ele vai te ensinar coisas maiores. Aquilo que os pequenos lá do início estão ensinando, não é as mesmas coisas que o da faculdade está ensinando, mas o grau para nós de gratidão é o mesmo por todos, porque se não fosse os pequenos, eu nunca tinha chegado nos grandes. Então não seja ingrato na sua fé. Tem pessoas que oram por você, que oram pelo seu casamento, que jejuam por você. Não seja ingrato. Ímpios, que não creem em Deus, sem amor pela família. Ame a sua família, por mais difícil que ela seja, por mais complicado que ela seja. E quem está falando para você é alguém que já pastoreou toda a família. Eu pastorei eu já fui pastor dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, gente. Eu fui pastor da minha sogra. Eu sempre quis uma oportunidade para disciplinar ela, mas nunca tive. Ela é um amor na minha vida, gente. Eu fui pastor dos meus irmãos, das minhas cunhadas, dos meus cunhados pela parte da Simone, das minhas cunhadas pela parte... Eu fui pastor de todos eles, dos meus tios. É um desafio ser pastor dos parentes. Eu estou dizendo isso de causa própria para vocês. É um desafio. Mas acima disso está o amor. É um desafio ser pastoreado pelo Roberto. Mas acima do meu pastoreio pelo Roberto está o amor. Família tem que se amar. Família tem que estar junto. Família tem que amar um ao outro, por mais diferente que eles sejam. Por mais chato, chegou o primo chato, mas o primo chato vai estar ali com você. E o dia que o primo chato morrer, você vai sentir falta do primo chato. Ele era chato, mas ele era legal, né? Eu não é. No dia da nossa morte, a gente reúne toda a nossa família, para chegar lá, ou chorar, ou dizer, graças a Deus que foi embora. Por que não podemos fazer isso em vida? Amor, sem amor pela família. Nos últimos tempos, nós teríamos pessoas irreconciliáveis. Preste atenção nessa palavra. Irreconciliáveis. O que é isso, pastor? É pessoas que não conseguem se reconciliar com outras. Eu errei com o Alexandre, mas eu pedi perdão. Mas o que o Alexandre fez? Aquilo que o espírito babilônico diz: eu até te perdoo, mas tu está cancelado da minha vida. Eu vou te cancelar. Eu até te perdoo, mas a reconciliação não vai ter. O que o texto diz? Que os homens serão egoístas, irreconciliáveis. Eu posso até perdoar o Ruth, mas só tem uma coisa: na minha casa ele nunca mais pisa. A Bíblia está dizendo que nos últimos tempos, pessoas até mesmo dentro da própria igreja seriam irreconciliáveis. Sabe o que esse espírito babilônico está dizendo? Que a palavra de Deus não tem tanta eficácia na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que se te derem um bufetão na tua face, você precisa virar o outro lado e dizer: bate aqui também. Se alguém disser para você:
Caminha uma milha, você tem que caminhar 2. Jesus, ele não chegou dentro de uma casa e foi servido. Ele chegou numa casa, pegou uma bacia com água, pegou uma toalha e ele foi servir, foi lavar pé sujo. Pé de homem sujo, que só usava sandália. Imagina como é que eram esses pés, gente. Não tinha cortador de unhazinha na época, era aquele tesourão. Pé rachado, calejado do deserto, da areia. Jesus se ajoelha, pega aqueles pés imundos e começa a lavar. E a secar. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a gente tem que amar. Se alguém errou com você, se reconcilie com essa pessoa. Não faça o que o espírito babilônico diz, cancela. Sabe por quê? Porque o espírito babilônico, ele está dizendo assim, cancela. E nós estamos acostumados com isso. Eu cancelo, eu deixo de seguir o Douglas, eu cancelo o Douglas, e eu procuro uma outra pessoa melhor que o Douglas para me seguir. E isso nós temos trazido para dentro de nós. O espírito babilônico tem implantado isso muito devagar no nosso meio. Nós temos aceitado, nós temos cancelado pessoas do nosso meio. Não, com fulano eu não me dou, não posso nem olhar para a cara da fulana. Não, eu estou na igreja, mas se ele sentar nesse lado eu sento no outro. Irmão, vamos fazer uma peça de teatro, vocês dois vão fazer. Não, com fulano eu não faço. Pessoas irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Mas aqui eu quero destacar essa: mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Nos últimos tempos, os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, gradualmente os nossos laços com o nosso Deus, com o nosso Pai, estão se corroendo de uma forma imperceptível. Nós não estamos nos dando de conta, mas o mundo, ele está chegando devagarinho. Ele está nos abraçando devagarinho. Ele está nos trazendo coisas boas, novas. Nós estamos amando o mundo e nós estamos rompendo. Está se corroendo a minha vida com Deus. Nós não estamos percebendo isso. Que o mundo está entrando dentro do meu coração e está dominando lugares que tem que ser dominados pelo Senhor. Jesus, ele nos orienta. Ele fala em Mateus 24:11, ele diz: numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Está dizendo que o nosso amor vai esfriar. Agora, quando passado alguns anos de casamento, eu estou andando com o Rudy e eu estou falando de carro, eu estou falando de televisão, eu estou falando de futebol, eu estou falando de tudo, eu só não falo mais da Simone. O que mudou? O amor esfriou. Aí o Rudy pergunta: e ô Samuel, como é que está a Simone? Ele disse: nem me fala daquela guria. Mas antes eu só falava dela. Você está entendendo? Lembra do primeiro amor? Quem aqui não nasceu em berço cristão e se converteu? Aceitou Jesus? Nossa, lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando você vem se batizar? Ah, Jesus, Tu é tudo, que 10. Estou tentando imitar o pastor Isaías, não estou conseguindo. Como é que é? A gente vem no corredor, né? Cantando, pulando. Como é que é o louvor do batismo? Eu me rendo ao seu amor. Vamos batizar. Uhul! Eu me rendo. Pá, sai do batismo. Hoje eu venho para a igreja escutando Amado Batista no carro. Entro na igreja. Bate palma, irmão. Eu não gosto de bater palma.
Esse aí é meu fã. Bate palma para Jesus, irmão? Eu não. O que aconteceu com o amor? Se foi. Infelizmente, o amor de muitos tem esfriado. E essa tem sido a condição atual da igreja. Já vou acabar, gente. O nosso fervor pelo Senhor não é mais o mesmo. Lembra culto de ceia? Gente, o culto de ceia era culto de ceia de manhã e o culto de noite. Nós ia para a ceia de manhã em jejum. Deus o livre em jejum. A impressão que eu tinha, que era passada para mim, que se eu não fosse jejum, Jesus ia me fulminar. Não, era isso que meus pais passavam. Cara, tu tem que ir em jejum, é ceia. Tu não sabe que é ceia. E eu, cara, é ceia, eu não posso comer porque é ceia. Eu nem era batizado, mas eu tinha que jejuar. Terminava a ceia, irmão, eu engolia um boi inteiro. Hoje, eu troco o culto de ceia por um churrasco na esquina. Depois o pastor traz em casa. Depois eu ligo para o pastor Paulo, ele deixa a ceia aqui para mim. O que a gente perdeu? O fogo, o desejo, a paixão ardente de estar na presença do Senhor. O espírito babilônico está nos envolvendo e eu não quero mais estar na presença de Deus, porque o espírito babilônico está dizendo: você não precisa de Deus, você é autossuficiente sozinho. Aleluias. Será que isso é o sistema babilônico na nossa vida ou não? Lembra o que é o sistema babilônico? Conjunto de crenças fundamentadas na seguinte afirmação: não precisamos de Deus, somos autossuficientes, o nosso esforço é o suficiente. Aquilo que você decide a sua felicidade, as suas conquistas, o seu próprio desenvolvimento, sem precisar da intervenção da liderança celestial, ou seja, de Deus. É um sistema onde as pessoas acreditam e sabem que Deus existe, porém não precisam dele para nada. Aleluia. O noivo vai vir buscar a noiva. Quem o noivo vai achar? Sabe como é que eu vejo o relacionamento? Agora para encerrar mesmo. Sabe como é que eu vejo o relacionamento? Simone, pode vir aqui, eu não vou fazer isso com o Rude, agora vai ficar ruim. Sabe como é que eu vejo o relacionamento da igreja com Deus? Da seguinte maneira: no dia do casamento, eu vou me casar agora. A Simone, ela está representando Deus aqui, Jesus, e eu estou representando a igreja. É mais ou menos assim. Eu, Samuel, prometo amar-te, respeitar-te, estar contigo, somente nos cultos de domingo. Durante a semana, eu não vou abrir mão dos meus amores, dos meus prazeres. Durante a semana, eu não vou abrir mão das coisas que eu gosto de fazer por causa sua, mas domingo eu sou todo teu. É isso que a gente fez com Jesus. Meu Deus. Você casaria comigo desse jeito? Mas Jesus casou comigo assim. Jesus casou com você assim. Obrigado, meu bem. Ah, peraí. Tem o beijinho do. A hora do beijo, todo mundo espera. Você entendeu?
A gente casa com Jesus só para domingo. Já pensou, Manu, Mateus dizer para ti: olha, eu sou fiel a ti, Manu, no domingo eu sou todo teu, mas durante a semana eu tenho meus amores, eu tenho as minhas paixões, eu tenho as minhas alegrias, eu tenho as minhas piadas, eu tenho meus amigos, eu tenho as minhas bebidas, eu tenho a minha cervejinha, eu tenho as minhas alegrias. Eu não posso estar contigo, mas domingo eu sou teu. A gente faz isso com Deus, a gente faz isso com Jesus, a gente faz isso com o Espírito Santo. Esse relacionamento não tem como dar certo. Ninguém aceitaria um relacionamento assim. Nós precisamos resgatar a nossa paixão pelo noivo. Nós precisamos resgatar o nosso amor pelo noivo. Nós precisamos voltar a desejar o noivo ardentemente, não só domingo, mas domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todo dia da semana, feriado, não feriado, madrugada, de dia, de noite, de tarde. Eu preciso voltar a desejar, eu preciso voltar a viajar, falando de Deus, pensando em Deus, amando Deus, apaixonado por Deus. Eu preciso ir para a escola pensando em Deus. Eu preciso ir para o trabalho pensando em Deus. Eu preciso voltar para casa pensando em Deus. Eu preciso domingo me acordar de manhã e dizer: nossa, hoje tem culto, hoje eu vou me encontrar com meu Deus, hoje eu vou louvar o meu Deus, hoje eu vou me renovar com meu Deus. O nosso amor, a nossa paixão pelo nosso Deus tem que voltar na nossa vida. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A essência do primeiro amor tem que voltar na nossa vida, no nosso coração. Eu quero convidar você para fazer uma coisa nessa noite. O texto que nós lemos diz que nos últimos tempos os homens seriam irreconciliáveis. Eu quero convidar você nessa noite a se reconciliar novamente, com Deus, dizendo: Senhor, eu não quero que Tu sejas somente o meu Deus de domingo. Eu não quero ter relacionamento de domingo contigo. Eu quero ter um relacionamento sempre contigo. Eu quero voltar a te amar. Talvez você perdeu o amor por Jesus. Talvez você perdeu o desejo pelo Senhor. Talvez você perdeu a vontade de estar na presença dEle. Peça: Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero voltar a sentir a Tua presença. Eu quero voltar a chorar diante de Ti. Eu quero voltar a me jogar nos Teus braços. Eu quero voltar de novo para aquele caminho maravilhoso. Eu não estou dizendo que você está desviado, não. Eu estou dizendo que nós estamos afastados daquilo que mais importa na nossa vida, que é Deus. Nós vivemos como crente, nós respiramos como os crentes, nós nos vestimos como crente, nós fizemos coisa de crente, mas quando a gente chega aqui na igreja, a gente se torna um ótimo crente, um belo crente. Mas quando a gente vai para casa, a gente traz Jesus. Nosso comportamento é o comportamento de um adúltero. Tiago diz que nós somos adúlteros. Queridos, vamos ficar em pé. Aleluia. Nós não podemos ter aquele relacionamento. Sabe aquele casal que chega na igreja? Eles estão mal. Todo mundo sabe que eles estão mal. Mas eles representam que estão bem e todo mundo finge que eles estão bem. Hoje não é dia de fingir nada. Hoje é dia de nós abrir o coração e dizer: eu quero me reconciliar contigo, eu quero voltar a esse amor, eu quero que Tu volte a ser o tudo da minha vida, eu quero me acordar pensando em Ti de novo, Jesus. Hoje eu não estou assim, hoje eu não estou pensando em Ti, tem vezes que até eu nem penso, eu nem me lembro que Tu existe, mas eu quero voltar, eu quero que o fogo do Senhor novamente comece a brotar no meu coração. Eu quero que esse espírito babilônico, que ele não me envolva, mas que o reino de Deus comece a me envolver, comece a me encher novamente. Vamos orar. Fecha teus olhos nessa noite. Você que está em casa, você que está ouvindo essa mensagem, fecha teus olhos. Deixa o Espírito de Deus ele voltar sobre você, ele vir sobre você novamente, ele encher o teu coração de paz, de amor, de alegria,
de bondade. Comece a botar para fora tudo aquilo que não presta agora. Comece a botar para fora tudo aquilo que não faz parte do noivo. Comece a botar para fora tudo aquilo que não faz parte do amor, que não faz parte da paixão por Cristo. Comece a mandar embora agora isso da sua vida. Comece a te reconciliar com Deus, a te aproximar de novo, a dizer: eu te amo, Jesus, eu te quero, Jesus. Renova a tua aliança de casamento com Ele de novo nesse dia. Diga: eu quero me apaixonar por Ti outra vez. Eu quero ser apaixonado por Ti de novo, Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa noite. Nos faz novamente apaixonados por Ti. Nos envolva, Senhor. Nos envolve, Jesus. Tira, vai quebrando tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Vai tirando tudo aquilo, todo espírito humano, todo espírito do mundo da minha vida. Vai afastando, Jesus. Vai tirando, Senhor, todo mundanismo de dentro de mim, todo espírito babilônico de dentro de mim, tudo aquilo que me afasta da Tua presença. Mas que nessa noite, Senhor, nós possamos nos reconciliar contigo, Jesus. Aleluia. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor. Aleluia, Jesus. Vai falando com teu Pai, vai falando com teu Deus, vai falando com o noivo nessa noite. O noivo está aqui nessa noite de braços abertos, esperando você, recebendo você, dizendo que te ama, dizendo que o amor dele nunca terminou, nunca acabou, nunca enfraqueceu por você. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti de novo, Jesus. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Sabe aquele negócio que acontece com a gente, às vezes na madrugada? Quando eu namorava a Simone, quando eu era noivo dela, eu estava em Porto Alegre no seminário, e às vezes eu me acordava no meio da madrugada com uma saudade, aquela saudade assim desenfreada, aquela saudade que dizia assim: eu preciso falar com ela. E naquela época nós não tinha celular, era tudo cartão do telefone, no orelhão. Eu saía da igreja Serra Azul em Porto Alegre, eu ia até o Bourbon, tinha o guarda. Eu dizia para o guarda: deixa eu usar o orelhão. E o guarda deixava eu entrar no orelhão, já me conhecia. 3, 4 horas da manhã eu ligava, botava o cartão de 20 ligações,
de Porto Alegre para Rio Grande, eu conseguia falar 1 minuto. Eu botava o cartão, e ela, alô, e oi meu bem, como é que você tá? Eu queria só ouvir sua voz dizer que eu te amo. E ela, eu te amo também. Eu tô com saudade de tu. Acabou a ficha. Sabe o que eu estou dizendo isso para você? Porque quando a gente está apaixonado, a gente perde o sono de noite, e a gente quer falar com o nosso amor. Se você perdeu o sono hoje, se você perdeu o sono amanhã, se algum dia dessa semana você perdeu o sono, vai para a sala, vai para um lugar sossegado, te deita no chão, te ajoelha no sofá, na cadeira, e mata a tua saudade do teu Deus. Ele quer falar contigo, Ele quer falar com você coisas que só namorado fala. Lembra? Lembra aquelas conversas que você só tinha com o amor da sua vida? Ninguém podia ouvir. Jesus quer voltar a ter essas conversas com você. Volte a dizer que você ama Ele. Volta a dizer que você está apaixonado por Ele. Te reconcilia com o teu noivo nessa noite. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que a presença dEle esteja sobre a tua vida. Que esse ambiente de amor que estamos envolvidos aqui agora, ele possa ir embora com você. Se o espírito do mundo tentar abraçar você, se o espírito babilônico tentar abraçar você nessa semana, ele vai se levar um choque do amor de Cristo que está envolvendo a sua vida, do reino de Deus que está envolvendo você, e ele vai vir tentar abraçar você, e você vai estar abraçado em Jesus, juntinho de Jesus. Não abandona o teu amor. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa noite em nome de Jesus.